Na penumbra congelada do inverno coreano, sob o céu cinzento que cobre Pyongyang como um véu de aço, Kim Jong-un caminhava lentamente entre operários, engenheiros e oficiais navais, observando o que seu regime descreveu como um dos projetos militares mais ambiciosos da história da Coreia do Norte, a construção de um submarino de propulsão nuclear. Ao mesmo tempo, em um outro ponto do país, mísseis de longo alcance cortavam o ar gelado e rasgavam o horizonte do Mar do Japão, deixando rastros de fogo e fumaça que não serviam apenas como teste técnico, mas como mensagem política. Era mais do que uma demonstração militar. Era uma encenação cuidadosamente coreografada de poder, soberania e desafio. O anúncio veio por meio da agência estatal KCNA, que informou que Kim supervisionou pessoalmente tanto o progresso do novo submarino quanto um lançamento de mísseis, descrevendo os dois eventos como marcos históricos na estratégia de dissuasão nuclear do país. Segundo o regime, o submarino, quando concluído, permitirá à Coreia do Norte realizar ataques nucleares a partir do mar, algo que elevaria dramaticamente sua capacidade de segundo ataque e tornaria muito mais difícil para seus adversários preverem ou neutralizarem suas forças estratégicas. A mensagem era clara: a Coreia do Norte não apenas mantém seu programa nuclear, mas está avançando para um patamar tecnológico mais sofisticado, mais difícil de conter e muito mais perigoso. A mídia de centro, representada por veículos como a Sky News, tratou o episódio com uma linguagem sóbria e técnica. Seu foco esteve nos aspectos estratégicos, o que significa um submarino nuclear para o equilíbrio militar na Ásia, como isso altera os cálculos de defesa de Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão, e quais são os riscos de uma escalada não intencional. Especialistas ouvidos por esse tipo de cobertura explicaram que um submarino nuclear norte-coreano não necessariamente coloca Pyongyang no mesmo patamar das grandes potências navais, mas ainda assim representa uma mudança profunda na forma como o país poderia conduzir sua dissuasão. Um míssil lançado do mar é mais difícil de detectar, mais difícil de interceptar e amplia significativamente o alcance estratégico de qualquer país. Para essa mídia, o evento foi apresentado como uma evolução previsível, porém preocupante, dentro de um ciclo de tensões que já dura décadas. Já a cobertura da esquerda, exemplificada pela CNN, adotou um tom mais analítico e contextual. Ela não apenas descreveu o teste e o projeto do submarino, mas mergulhou nas razões estruturais por trás dessa escalada. O isolamento econômico da Coreia do Norte, as sanções internacionais, a estagnação das negociações nucleares e a necessidade do regime de Kim de manter controle interno por meio de demonstrações constantes de força. A CNN enfatizou que esses avanços militares são tanto um instrumento de política externa quanto uma ferramenta de política doméstica. Ao exibir poder, Kim reafirma sua autoridade diante de sua própria elite, envia uma mensagem de resiliência à população e tenta forçar seus adversários a voltarem à mesa de negociações em termos mais favoráveis. Essa leitura também destacou os riscos humanitários de uma nova corrida armamentista na região, lembrando que, enquanto bilhões são investidos em armas, o país continua enfrentando sérias dificuldades econômicas e alimentares. A mídia da direita, como o Epoch Times, adotou um enquadramento mais alarmista e ideológico. Para esse campo, o episódio confirma que a Coreia do Norte permanece como uma ameaça central à estabilidade global e que qualquer tentativa de conciliação ou negociação com o regime de Kim representa ingenuidade perigosa. O foco recaiu menos nos fatores internos do país e mais na ameaça direta ao Ocidente e aos aliados asiáticos dos Estados Unidos. A narrativa reforçou a ideia de que o mundo enfrenta não apenas um problema de proliferação nuclear, mas um embate entre sistemas políticos, de um lado, democracias liberais, de outro, regimes autoritários dispostos a usar qualquer meio para preservar poder e influência. Nesse discurso, o submarino nuclear e os testes de mísseis aparecem como sinais inequívocos de que a estratégia de contenção precisa ser endurecida, não flexibilizada. Por trás dessas três leituras distintas, há uma realidade comum. Kim Jong-un está jogando um jogo de longo prazo. Ele entende que seu arsenal nuclear é o principal instrumento de sobrevivência de seu regime.
Sem ele, o governo norte-coreano estaria muito mais vulnerável a pressões externas e internas. Com ele, Pyongyang se torna uma variável permanente no tabuleiro geopolítico global, capaz de impor custos, provocar crises e exigir atenção mesmo das maiores potências. O simbolismo do submarino nuclear é particularmente forte. Diferente de mísseis lançados de silos fixos ou plataformas móveis em terra, um submarino oferece mobilidade, ocultação e imprevisibilidade. Isso obriga qualquer adversário a ampliar sua vigilância marítima, seus sistemas de detecção e seus planos de resposta, elevando drasticamente os custos de contenção. Não é apenas uma arma, é uma mudança estrutural no equilíbrio militar regional. Ao mesmo tempo, o lançamento de mísseis acompanhado por Kim funciona como teatro político. Cada teste é filmado, fotografado e divulgado ao mundo com precisão estética, criando uma narrativa visual de força, competência e inevitabilidade. Kim não está apenas construindo armas, está construindo uma imagem de poder. O impacto desse movimento ecoa muito além da Península Coreana. Japão e Coreia do Sul se veem pressionados a reforçar suas próprias capacidades defensivas. Os Estados Unidos precisam recalibrar sua presença militar no Pacífico. A China observa atentamente, equilibrando sua relação histórica com Pyongyang e seu desejo de evitar instabilidade regional. A Rússia, cada vez mais alinhada a regimes desafiadores da ordem ocidental, enxerga na Coreia do Norte um parceiro estratégico potencial. No fim, o que se desenha não é apenas mais um teste militar, mas uma transformação silenciosa do cenário de segurança global. Um submarino ainda inacabado, alguns mísseis lançados no mar e a figura de Kim caminhando entre soldados são peças de um quebra-cabeça muito maior, no qual o século XXI continua sendo moldado não apenas por diplomacia e comércio, mas por aço, urânio, silêncio submarino e o permanente risco da dissuasão nuclear. E assim, sob o frio cortante da Península Coreana, enquanto os holofotes se apagam e os mísseis caem no mar, o mundo inteiro recebe a mesma mensagem, ainda que interpretada de formas diferentes. O jogo continua, as regras estão mudando e a sombra nuclear permanece estendida sobre o futuro.